Mas vamos então aqui para o que interessa. Nós temos diversas opções para importar os arquivos aqui para dentro da placa do fatiador, né, para preparar esse arquivo para impressão. Então, a gente pode clicar nessa casinha, pesquisar os arquivos que a gente tem interesse em imprimir. A gente clica nesse arquivo, essa página aqui vai ser aberta e a gente seleciona essa opção, baixar e abrir. Outras opções que a gente pode usar para importar o arquivo é nessa opção de importar, lembrando que os arquivos sempre têm que ser nesses formatos, que são os formatos que o programa reconhece, né? Então a gente pode selecionar o arquivo, clicar em abrir, esse arquivo vai então ser importado aqui. Nós também temos a opção de, com o arquivo já baixado, a gente arrasta ele para dentro aqui do fatiador. Também temos essa opção de adicionar os arquivos. E como vocês podem ver, eu mostrei aqui 4 opções para a gente trazer o arquivo aqui para dentro do fatiador. Então eu já vou mostrar para vocês uma das opções, e como a gente tem 3 arquivos aqui, e suponhamos que a gente queira apenas um arquivo, a gente pode usar então a opção de excluir esse arquivo. Vamos deixar só um. É possível então selecionar esse objeto, clicar nele, e com isso arrastar ele pela bandeja, pela mesa de impressão, pela placa. Se eu clicar novamente na mesa com o botão esquerdo do mouse e manter esse botão pressionado, eu consigo mover a mesa para olhar em várias direções. Agora, se eu clicar com o botão direito do mouse, eu consigo mover essa mesa. Usando o scroll do mouse, então eu posso dar um zoom nessa peça e observar ela de vários ângulos, assim como eu consigo arrastar a mesa e mudar o estilo de visualização, ou o ângulo de visualização. Pronto, agora vocês já aprenderam 5 opções dentro do fatiador. Mover o arquivo, excluir esse arquivo, com o botão esquerdo do mouse, mudar o ângulo de visão da placa, com o botão direito do mouse, mover essa placa de lugar. E com o scroll do mouse, dar um zoom e remover o zoom. Então a gente pode usar e vamos usar essas opções muitas vezes durante as nossas impressões para avaliar essas peças, para ver os melhores ângulos. Então são opções aí fundamentais que são extremamente importantes para vocês aprenderem. Aqui no canto esquerdo, sempre lembrem de selecionar a impressora de vocês. Aqui a gente encontra as informações da placa. A placa que vem padrão é a API texturizada, mas caso vocês comprem outra placa, exemplo, a placa fria, vocês têm que lembrar sempre antes de imprimir, de vir aqui e alterar para o tipo de placa que vocês estão usando. Aqui abaixo a gente consegue ver algumas informações sobre fluxo. A gente não vai usar essas opções no momento. Aqui podemos encontrar informações em relação ao diâmetro do bico. Nós temos 4 opções: 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. O diâmetro do bico ele vai estar intimamente relacionado com a altura de camada, mas esse assunto eu quero trazer nos próximos vídeos, porque a partir dele eu já quero ensinar para vocês outras coisas. Então vamos voltar aqui para os assuntos que eu quero abordar nesse vídeo, que são assuntos mais básicos. Nós temos também a opção de adicionar placas. Clicando nesse X, a gente consegue excluir as placas. Nós também temos a opção de renomear a placa. Então, vocês cliquem nessa opção e deem o nome que vocês quiserem. Já essa opção, ela reorienta a peça automaticamente na mesa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Se essa peça ela vier deitada e você clicar nessa opção, ela vai fazer uma orientação automática. Então, se você clicar, ela vai jogar a peça para a posição original. Já essa opção de organizar os objetos, ela funciona da seguinte forma. Se esse objeto ele estiver no canto da mesa, essa opção ela vai organizar o objeto de uma forma automática, ou seja, da forma que ela acha melhor. Ela vai centralizar esse objeto. Mas suponhamos também que você esteja imprimindo, né? Coloque vários objetos aqui nessa mesa para impressão. Então, vou ensinar mais uma opção para vocês. A gente pode clonar essa peça em quantas vezes a gente quiser. Eu vou colocar aqui 4 opções. Quando a gente tem muitas peças na mesa
e a gente clica nessa opção de organizar os objetos, ela vai organizar de forma automática na mesa esses objetos, como a gente pode ver aqui. A gente também pode usar a tecla Shift para selecionar mais de um objeto, ou selecionar todos os objetos. A gente pode excluir eles. Caso a gente tenha excluído de forma acidental e a gente queira recuperar esse arquivo, a gente pode clicar então nessa opção de retornar. Então todos os arquivos aqui eles vão voltar para a mesa. Mas suponhamos que eu queira selecionar esses arquivos manualmente para excluí-los. Então eu posso usar o Ctrl do teclado, posso clicar nos objetos que eu não quero, então eu clico em excluir. Bom, vou mostrar para vocês mais algumas outras opções. Essa opção de altura de camada variável eu vou trazer em um novo vídeo, então, como é uma opção mais avançada, eu não quero abordar sobre ela aqui nesse vídeo. Então, vamos voltar ali para as configurações mais básicas, né? Se a gente clicar nessa opção mover, a gente consegue arrastar esse objeto para frente, para trás, para os lados ou para cima. Se a gente usar essa opção para girar, a gente consegue mover esse objeto da forma que a gente quiser. A gente pode também virar ele de lado. Então é uma opção que permite a gente trabalhar esse objeto da maneira que a gente quer. Suponhamos que você usou essa opção, mas não gostou, você pode novamente clicar aqui em retornar, que o próprio sistema ele vai reorientar o objeto da forma que ele estava antes. Já a opção de escala, a gente consegue trabalhar o tamanho desse objeto. Essa é uma opção muito importante porque nós também conseguimos ver a altura exata desse objeto. Então vamos lá. Se a gente usar essa opção vermelha, a gente vai aumentar o objeto em questão de largura. Suponhamos que você usou essa opção sem querer. Você pode clicar aqui em retornar, ela vai voltar para as configurações originais. E isso funciona também com as outras opções. Eu posso usar essa opção, eu posso usar o vermelho e eu posso usar o azul. Cada opção é referente a uma linha, a um ângulo a um posicionamento, né? Como a gente pode observar aqui, o azul, que seria o Z, é em relação à altura. Entendem? Mas vamos voltar esse objeto para as configurações originais dele. Mas vamos voltar aqui a essa opção de escala. Nessas opções, a gente consegue entender de forma exata as medidas desse objeto, né? Então, em relação ao Z, que seria a altura, ele tem 48 milímetros. Isso seria aí 4 centímetros e 8 milímetros. A gente pode trabalhar a altura desse objeto. Suponhamos que eu queira, ele aqui está na escala de 100%, mas suponhamos que eu queira imprimi-lo em 120%, eu posso colocar aqui 120% que ele vai ser aumentado de forma uniforme. Quero voltar para as configurações originais? Basta clicar na setinha para ele voltar. Vocês também podem usar essa opção azul clara para aumentar o objeto de forma uniforme. E a gente consegue novamente ver a altura que esse objeto está, a largura e o comprimento. Outra opção que a gente pode utilizar é essa aqui de deitar na face. Então, se a gente clicar nela, vão aparecer essas manchas aqui na peça, e essas manchas nada mais são do que áreas que o programa permite a gente posicionar essa peça na mesa. Então, se eu clicar aqui, a peça vai ser posicionada nessa forma, nessa mancha que eu cliquei. Então, se eu clicar aqui, ela vai ficar de ponta cabeça. Se eu clicar aqui, ela vai ficar nesse ângulo de inclinação. Utilizei essa ferramenta errado? Mesma coisa, eu posso clicar na setinha para voltar, que ele vai me entregar novamente aqui as configurações originais da peça. Então essa opção de deitar, ela é muito importante e vocês também vão utilizar muito essa opção. Pulando, a próxima opção que a gente tem seria o cortar, a ferramenta de corte. Através dessa placa branca em volta da peça, a gente vai entender a área que vai ser realizado o corte. Eu posso clicar nessa função amarela, eu posso levantar e abaixar. Então, se eu clicar aqui em realizar o corte, essa peça ela vai ser cortada exatamente nessa área. Então ela foi dividida, como vocês podem ver, em duas partes. Não gostei, cortei errado, eu posso clicar aqui em retornar, as peças vão ser unidas novamente. Outra opção interessante que a gente tem nessa ferramenta de corte é que podemos movimentar
essa área. Então, se eu quiser inclinar o ângulo, eu consigo. Nesse caso, eu cortaria o objeto aqui pela metade. Então, eu posso movimentar aqui do jeito que eu quiser. Eu posso arrastar para cima, para baixo, eu posso mudar o ângulo da forma que eu quiser. Então, essa opção aqui é muito interessante. Dentro dessas opções que eu estou mostrando, é claro que a gente consegue aprofundar ainda mais, mas eu vou trazendo isso nos próximos vídeos. Então, aqui vocês estão vendo as funções básicas, né? Já se eu clicar nessa opção, eu consigo fazer uma pintura dessa peça. Mas aqui, como tem muitas variáveis, eu quero trazer isso nos próximos vídeos. Bom, a última função que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é a função de régua, a função de medidas. Então, eu seleciono o objeto, clico nela e através dela eu consigo fazer medidas aqui exatas nessa peça. Então, se eu usar essa opção azul, eu posso selecionar uma área, por exemplo, essa esquina e essa interna. Então, eu vou saber aqui a medida exata entre esse espaço. Seria, no caso, aí de 2 milímetros. E eu posso fazer isso para a peça inteira do jeito que eu quiser. E essa ferramenta me entrega muitas funções, porque eu posso fazer medidas nessa peça da forma que eu bem entender. Como vocês podem ver, eu consigo entender a medida interna do raio de um círculo. Então, para peças mecânicas, para peças que precisam de uma precisão muito grande, essa função é extremamente importante. Vocês vão utilizar muito caso vocês forem trabalhar com essas peças precisas, peças muito pequenas, ou caso vocês queiram medir, só para ter uma noção. Então, até um ângulo interno eu consigo fazer a medida, como vocês podem ver. 9 milímetros, quase 1 centímetro, né? Então, pessoal, essas aqui são algumas opções que eu quis trazer aqui para vocês. São funções básicas. Eu quero, então, nos próximos vídeos, abordar outros temas e também me aprofundar nesses assuntos, nessas opções que eu mostrei aqui para vocês hoje, pois dentro delas a gente ainda consegue fazer muito mais coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, escrevam também dúvidas aí no chat, sugestões de próximos vídeos que eu vou ler todos, eu vou responder todos, e isso aí vai ser muito importante aqui para o canal e para ensinar e ajudar essas pessoas que estão aí começando na impressão 3D. Muito obrigado, até mais. Não se esqueçam de entrar na nossa comunidade no WhatsApp, o link vai estar na descrição. É uma comunidade bem engajada, todo mundo se ajuda, então isso aí vai acrescentar demais no conhecimento de vocês. Podem ficar à vontade, estou esperando vocês lá. Até mais.